Tudo bem com vocês? Eu quero parabenizar as devolutivas das atividades. O primeiro A e o primeiro B, as devolutivas estão maiores. Eu quero a atenção especial do primeiro ano C, que as devolutivas não estão tão boas e pode melhorar. E primeiro A, primeiro B, continuem assim. Aqueles que estão em débito quantia, que tentem, né, o quanto antes realizar as atividades. Pessoal, o que eu vou trazer hoje para vocês, a nossa aula de hoje, ela é a mesma coisa que a tia explicou na aula passada, só que uma maneira mais resumida, tá? A tia fez uma ordem cronológica da história da educação física nas civilizações e nos períodos, para que sirva de estudo para vocês, para quando for fazer a avaliação. Essa ordem cronológica que eu vou já passar a seguir, vocês têm que copiar ela. Então, qual é a atividade dessa semana? Apenas copiar essa ordem cronológica no caderno de vocês. Para quando tu for fazer a avaliação, tu ter suporte, né, para conseguir realizar essa tarefa, tá bom? Que ordem cronológica é essa? Tá aqui. A tia colocou as civilizações e os períodos e como a educação física se comportava, né, em cada situação aqui. Lembrando a vocês que a educação física ela era utilizada para várias finalidades, tá bom? Dependendo da civilização, dependendo do período, eles utilizavam a educação física de uma maneira diferente, beleza? Então, a educação física, né, ela não era a mesma coisa em todas as civilizações. Isso é um fato errado. Dependendo da civilização e da necessidade deles, eles usavam a educação física de uma maneira diferenciada. Vamos começar pelo homem primitivo, que foi por onde tudo começou, né? Lembrando que o homem primitivo, início da história da educação física, possui muitas qualidades físicas para sobreviver e estava constantemente se exercitando. Então, tudo começou, a história da educação física começou com o homem primitivo, ele sentindo a necessidade, né, de se movimentar para sobreviver. Ele tinha que caçar o próprio alimento, lembra dessa historinha? Aí vamos para a próxima civilização. Eu quero que vocês compreendam uma coisa, ó. Essa marcação é civilização, tá bom? Esses primeiros todos são civilizações. O quadradinho já são períodos históricos, ok? Lá na China, a civilização da China, elas utilizavam a educação física para quê? Pegou a educação física com finalidades terapêuticas, higiênicas e também para o caráter guerreiro. Lá na Índia, eles também utilizavam como caráter guerreiro, ó, tinha necessidade militar, além do caráter fisiológico, mas o Buda, naquela época, que foi aqui que surgiu até a questão da meditação, ele atribuía muitos exercícios o caminho da energia física, pureza dos sentimentos, bondade e conhecimento das ciências, tá? Então, já tem uma diferença relacionada à China, que era mais militar, só militar. O Japão, uma informação muito importante que tinha até na atividade de vocês, pessoal, tinha perguntou qual era a civilização que mais praticava a educação física e qual a mais influente. Tá aqui, o Japão, são os maiores praticantes de educação física. É isso que eu quero que vocês saibam do Japão. Lembrando também que eles utilizavam bastante a educação física para caráter guerreiro, viu? Lá no Egito, já valorizava as capacidades físicas. Capacidades físicas, pessoal, são capacidades do nosso corpo, né? De adquirir mais força, mais resistência, mais equilíbrio. Então, no Egito, eles já começavam a trabalhar essas capacidades de uma maneira mais específica, usando pesos para se exercitar. Então, aqui no Egito já começou a introdução de pesos, né? Para a gente começar a exercitar o nosso corpo. A Grécia, pense numa civilização importante, pessoal, a Grécia, civilização mais influente na educação física. Por que, professora, que ela é mais influente? Porque, gente, até hoje, nomenclaturas que a gente usa dentro da prática de exercícios, como halteres, atletismo, foram criados pelos gregos. Então, por isso que ela é a civilização mais influente. E nesse período lá da Grécia, eles cultuavam bastante a boa forma física. É tanto
que os homens eles se exercitavam nus, só os homens podiam se exercitar, mostrar boa forma física. Era muito importante se cultar o corpo nesse período da Grécia, nessa civilização. Lá em Roma, na Grécia tinha todo esse poder do corpo, né? Eles cultuavam bastante. Roma é o período em que a educação física começou a declinar. Por quê? Os romanos, eles não cultuavam muito a boa forma física, tá bom? Eles pensavam mais em mente e corpo, os dois juntos, sendo que a Grécia pensava somente no físico, no corpo. Então, a Roma começou, essa frase mente sã e corpo sã veio, né, da civilização romana, e a questão de cultuar o corpo, ela começou a declinar, a cair sobre terra, então eles se exercitavam menos, digamos. E na Idade Média, infelizmente, a gente teve um declínio total da educação física. Por quê, professora? A educação física se acabou nesse período histórico, devido à ascensão do cristianismo. O cristianismo, pessoal, é Deus por todas as coisas. E Deus não cultuava o corpo, porque era um verdadeiro pecado, né, na religião. É tanto que esse período também é chamado como Idade das Trevas. Não se exercitava, não se cultuava o corpo de forma alguma. Então, a educação física, que ela praticamente era inexistente, viu? Então, ó, ela tinha uma ascensão total na Grécia, começou a cair em Roma, Idade Média ela acabou total. Mas aí veio a Renascença. Essa educação física, ela surgiu novamente. Ela surgiu das cinzas, né? Como o homem sempre teve interesse ao seu próprio corpo, o período da Renascença fez explodir novamente a cultura física, viu? A beleza do corpo, antes pecaminoso, lá no período da Idade Média, é novamente explorada aqui na Renascença. Também na Renascença, pessoal, além desse culto ao corpo voltar, teve a volta da educação física escolar. A educação física dentro das escolas, tá? Aí vamos aqui para o iluminismo, um período muito importante para a educação física dentro da educação infantil, para os pequenininhos, para aqueles menores poderem exercitar o corpo. A idade contemporânea, que é uma idade mais moderna, hoje em dia, né? A influência na ginástica localizada começou a se desenvolver nesse período. E hoje a gente tem bastante a prática da ginástica, que eu vou já mostrar um pouquinho mais na frente aí para vocês. E por fim, a educação física no Brasil, que mais uma vez iniciou com quem? Com os índios, igual os homens primitivos, sentindo a necessidade de se exercitar para a sua própria sobrevivência. Então, vocês devem copiar tudo isso e mandar a foto para a tia, colocar lá no Google Sala, viu? Aí, eu deixei isso aqui fora parte, pessoal, porque eu quero que vocês entendam bastante. Nessa idade contemporânea, veio a ginástica. Calistenia é a mesma coisa que ginástica, tá? Porque antigamente a ginástica era chamada de calistenia. Então, se vocês verem essas palavras, elas são a mesma coisa, tá? Aí, o que é a calistenia? E, por assim dizer, o verdadeiro marco do desenvolvimento da ginástica moderna com fundamentos específicos abrangentes destinados à população mais necessitada. Se a gente lembrar lá da Grécia, que só quem praticavam eram os homens tinham que estar fortes, bonitos, perere, parará. A ginástica na Idade Moderna, ela veio para introduzir outros grupos para se exercitar, tá? E não deixar o exercício restrito só a uma minoria. Então, pessoas obesas, crianças, sedentários, idosos e também as mulheres, com a ginástica, eles puderam praticar, exercitar o corpo sem nenhuma preocupação, ok? Essa é a nossa aula. Eu quero que vocês copiem isso aqui, tá? Calistenia eu coloquei a nível de informação, mas o que importa é vocês copiarem essa parte aqui, essa tabela cronológica, tá bom? Bons estudos, meus amores, e um beijo no coração de cada um.